Bom, io non parlerò in italiano, parlo portoghese e peggio parlo portoghese di Portogallo, di Lisbona. Vediamo se capiscono. Em 5 de março de 1994, pouco mais de uma semana após o desaparecimento em Veneza, Manfredo Tafuri, eu publicava em Lisboa, nas páginas da revista Expresso, semanário cultural de maior difusão do país, uma curta crônica, meia página, sob o título Morreu Tafuri. É um facto de que eu logo tive conhecimento por um telefonema de um amigo meu, Francesco Paulo Fiore, que o professor Fromel falou hoje, e um cartão, seguido do cartão do seu chefe, então chefe de departamento, o professor Arnaldo Bruschi, que me deixaram quase que em estado de choque. Foi, penso eu, o único obituário, se não mesmo a única notícia sobre o assunto aparecida em toda a imprensa portuguesa. Tafuri era um amigo, e a sua perda, cito este obituário, golpeia fundo no coração todos aqueles que estamos empenhados em renovar a história da arte, o mesmo coração que acabou por levá-lo aos 58 anos, após uma longa agonia vivida corajosamente e silenciosamente. Tafuri era muito discreto em relação a isso. Mas ele era, então, praticamente um desconhecido em Portugal, onde apenas havia aparecido em 1979 a versão portuguesa de Teorias de História da Arquitetura, baseada na quarta edição italiana da Laterza, em 1976, a que se iria juntar em 1985 a edição de Projeto e Utopia, mas que não tiveram qualquer ressonância, traduzidas por dois jovens arquitetos marxistas, formação italiana, publicadas pela editorial Presença, a mesma que Martins Fontes, aqui do Brasil, de São Paulo, e pela Livros Horizontes, provavelmente tendo mais em vista o mercado brasileiro do que o português. Nessa curta resenha, após as habituais palavras de circunstância, de apresentação biográfica e da sua bibliografia essencial, eu dizia com sentida e profunda emoção: não mais ouviremos a sua figura de doge veneziano, com voz cavernosa, a animar colóquios e conferências, como em Vicenza, há 6 meses atrás, já muito abalado, talvez um exagero, bastante abalado, já com ar de doente, sempre remando contra a corrente, subvertendo ideias, construindo raciocínios com a sua inteligência e a sua erudição esmagadora. Não mais veremos as exposições que ele organizava quase anualmente, sempre inovadoras. A última, que o professor Fromel falou, sobre Francesco Giorgio Martini, no Palácio Público de Siena, na primavera de 1993. Uma exposição absolutamente marcante, que eu visitei cuidadosamente várias vezes, seguindo depois de carro para ver as próprias obras na Itália Central. Em setembro passado, outubro passado, 4 meses atrás, quando de uma conferência que fui convidado a fazer no IUAV, em Veneza, pelo professor Máximo Bugaelli, voltei a lembrar a figura inesquecível de Manfredo Tafuri, na sala Manfredo Tafuri do Palácio Badoer, o nosso mestre comum, o mestre Bugarelli, que tanto marcou a minha formação como historiador da arte e da arquitetura e até de historiador do curso. Embora não chegasse a ser 20 anos mais velho do que eu, na verdade era cerca de 15 anos mais velho do que eu, o que não dá propriamente uma geração anterior à minha. Mas Tafuri tinha o condão de atrair como um imã, de influenciar, impressionar as pessoas que dele se aproximavam, com ele, embora fosse muito discreto, um bocado caladão, como se diz aqui no Brasil, de influenciar as pessoas que dele se aproximavam, com ele conviviam, ou tiveram a sorte de ser seus amigos ou interlocutores, como eu tive desde 1980, em tantos seminários, cursos, conferências, Teatro Palladio de Vicenza, que frequentávamos anualmente, do Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours, do Centro Alberti de Mantova, do Centro Studi Europa della Corte de Ferrara,
ou nas salas de aula ou de leitura e nos corredores do IUAV de Veneza, do Departamento de História da Arquitetura da Piazza Borghese, o professor Fromel mostrou um belíssimo diapositivo, ou da Biblioteca Hertziana em Roma. Essa alta roda de estudos sobre o Renascimento, que eu tive a sorte grande de ser introduzido desde cedo pela mão do saudoso professor André Chastel, meu grande mestre. Ninguém podia ser o mesmo depois de ouvir Manfredo Tafuri. Nem mesmo um jovem preparando doutoramento, como então eu era, vindo de uma terra sem tradição nenhuma nesse tipo de estudos, como que parada no tempo, como era Portugal nos anos 60, 70. Portugal é hoje um país perfeitamente integrado na Europa, nos seus sucessos como nos seus problemas. Lisboa é a quinta cidade do planeta que mais atrai investimento imobiliário mundial. E as coisas mudaram muito. Mas estava longe de o ser nesses terríveis anos 60 do século XX, anos de chumbo, de um sufocante cinzentismo. Essas viagens dirigiram, sobretudo, ou quase exclusivamente, para a Europa do Norte. Os países nórdicos, França, Bélgica, Inglaterra, sobretudo o mundo germânico, Alemanha e Áustria. A Península Ibérica era um território fechado no seu auto-isolamento, incapaz de atrair as atenções desses jovens universitários. Uma terra onde não acontecia nada, estamos referindo a 1960, 70. Creio que ainda não foi devidamente ressaltado, foi pelo professor Fromel, ao bocado, que para esses jovens universitários, e entre eles sobretudo Manfredo, obcecado pela situação europeia difícil e a crise da cultura arquitetónica, artística, cultural, social e política da Itália pós-guerra, o mais importante foco de interesse era a Alemanha pré-nazi, a da República de Weimar, da qual e sobre a qual ele lia tudo o que lhe vinha às mãos. Filósofos, Nietzsche, Husserl, Kierkegaard, Lukács, Adorno, Walter Benjamin, Heidegger e, na sua esteira, o existencialista francês Sartre, cujo Lettre et le Néant acabava de ser traduzido para italiano em 1951, mas também escritores como Kafka, sociólogos como Veblen, Max Weber, Sombart, Simmel e, é claro, o economista político Karl Marx. O mundo cultural português, incluindo o Brasil, permanecia quase totalmente estranho, fora do seu horizonte de interesse. Era algo que não existia. A sua riquíssima arte híbrida colonial, o chamado afro-português, o indo-português, o mundo à parte só por si, o sino-português de Macau, que hoje já superou Las Vegas, e muito menos a fascinante arte Nanban, japonesa-portuguesa, dos séculos XVI e XVII, e toda a brilhante nova realidade brasileira, não entravam de todo no seu círculo de visão do universo dos fatos. Não podemos censurar por isso. Eram esses próprios países que se pretendiam manter periféricos, ignorados, à margem do mundo da modernidade, salvo raras exceções que eu desconhecia, é evidente. A primeira ocorrência de Portugal, ou melhor, de um português, no universo tafuriano, é o artigo que ele publica em 1964, 30 anos antes da sua morte, portanto, praticamente no início da sua carreira, nos quadernos do Instituto de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma, que ainda continuam hoje a ser publicados, belíssima instalação da Piazza Borghese, hoje sob a direção de Francesco Paulo Fiore. Um artigo que ele publica no número 61, em 1964, ocupa a página 1 a página 26, intitula-se Un foco urbano della Roma barroca. É uma análise ainda mais crítica, ainda mais de crítica do que de história pura do complexo eclesiástico constituído no coração de Roma, a esquina da Via Condotti com a Via del Corso, quase em frente ao Café Greco, para quem conhece Roma sabe bem o que é,
constituído pela Igreja fachada côncava da Santíssima Trinitate degli Spagnoli e o convento anexo, o convento dos Trinitários, agora, desde 1880, ocupado pelos missionários dominicanos, que foi projetado de 1741 a 46 pelo arquiteto português, segundo afirmam as crónicas e pelas Armelini nas Chiese de Roma, Manuel Rodrigues dos Santos, ou Emanuel Rodrigues dos Santos, como os italianos gostam de chamar. Provavelmente um cristão novo de origem judaica, fugido da Inquisição em Portugal, no tempo de Dom João V, pois encontramos o mercador do Porto, exatamente com o mesmo nome, forçado em 1727 pelo Tribunal de Santo Ofício de Lisboa a abjurar o judaísmo, condenado ao degredo em Angola, mas absoluto, em última instância. Já aqui, neste artigo, Tafuri ensaia os seus primeiros passos na filologia histórica, ao reconstruir atentamente a evolução do projeto da Santíssima Trinitate degli Spagnoli, através de desenhos, outros materiais de arquivo, inéditos, em grande parte descobertos por ele próprio no Archivio di Stato de Roma. Embora estivesse, acima de tudo, interessado em la qualità del relacionar-se alla città, a inserção desse complexo religioso na cidade, ou seja, o modo como esse complexo urbano se inclui no conjunto da cidade, o dinamismo da espacialidade desse ponto, um ganglion, como ele o chama, numa das mais importantes encruzilhadas do centro de Roma, para a qual convergem várias linhas visuais, a que esse foco, como ele o chama, confere uma exuberante expressão arquitetónica. Mas, infelizmente, ele nada nos diz sobre esse enigmático Manuel Rodrigues dos Santos, arquiteto português, ativo em Roma, século XVIII, continua a ser um mistério. É uma figura que bem merecia um estudo monográfico que ainda não teve. Faltam a esse artigo juvenil duas coisas. Por um lado, o sentido mais preciso da realidade histórica e da sua complexa articulação de diferentes contextos. Por outro lado, um melhor conhecimento de Portugal e da sua riquíssima cultura arquitetónica e artística. A primeira lacuna seria completada logo no ano seguinte, 63, pelo artigo Arquitetura e Socialismo nel Pensiero de William Morris, uma recensão ao livro editado por Mário Manieri Elia, William Morris, Arquitetura e Socialismo. A recensão foi publicada no número 280 da revista Casa Bella Continuità. Tafuri aí coloca corretamente as teorias de Morris no contexto de uma luta entre o pensamento elitista tradicional e as mudanças radicais da Revolução Industrial e do nascente capitalismo, já num ponto de vista bem histórico, vendo Morris como um intelectual engajado, comprometido com um sincero desejo de desenhar em benefício das classes operárias, mas incapaz de se libertar da resistência instintiva da classe alta contra a emancipação dos trabalhadores, caindo naquilo que ele, Tafuri, chama de um complexo de culpa. Quanto ao desconhecimento da realidade portuguesa, ele seria preenchido nos anos seguintes através das suas leituras vorazes, de uma curiosidade absolutamente insaciável. Certo, o manual de Reinaldo dos Santos, o Gustavo Giovannoni de Portugal, mestre Reinaldo dos Santos, presidente da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa e o grande divulgador de qualidade da arte portuguesa, nos 3 volumes dos seus 8 séculos de arte portuguesa, História e Espírito, o título da obra, publicados em fascículos entre 1964 e 68. O segundo volume, que é o dedicado à arquitetura, data de 1966, portanto, mesmo a tempo de Tafuri o ler. Tafuri, de certo, leu com toda a atenção, estudando as suas excelentes e muito numerosas ilustrações. O resultado desses estudos seria sintetizado num livro que é difícil de falar, o Sr. Frommel falou bastante, eu repito um bocado, porque o próprio autor, Tafuri, mais tarde, o viria a renegar por completo, excluindo mesmo da sua lista de obras,
e quase não permitindo que nele se falasse, como se nunca tivesse-o escrito. Refiro-me à L'architettura del manierismo nel Cinquecento europeu, publicado em 1966, com um grande sucesso popular, mas que o autor mais tarde viria a rejeitar por completo, negando mesmo uma atitude de completa autocrítica. Diga-se passagem que ele tinha razão. O conceito de manierismo, permitam-me este breve parênteses, o conceito de maneirismo, uma invenção dos historiadores da pintura dos anos 30 do século XX, na frase irónica do historiador francês do urbanismo Pierre Lardin, é hoje um pseudo-conceito totalmente abandonado, ou quase totalmente abandonado pela historiografia, morto e enterrado. Sob um nome que foi criado em 1789 pelo abade Luigi Lanzi. Antes disso, a palavra maneirismo não existia. O abade Luigi Lanzi, na sua História Pitórica de Itália, que cria essa palavra. No início da moda dos ismos, capitalismo, etc. A palavra foi elaborada em categoria estilística, histórico-artística, pelo historiador da pintura Walter Friedlander, em 1925, Mannerism and Anti-Mannerism in Italian Painting, para atingir o apogeu com as obras de Antal e dos stalinianos, chamemos assim, Arnold Hauser, obra hoje vista como um logro quase ridículo, uma história que eu chamo metida a martelo. A história tem que caber dentro das gavetas, senão os factos têm que caber dentro de cada gaveta, senão tanto pior para os factos. Um termo que hoje ninguém usa, enfim, em princípio, embora por vezes ainda possa ser útil. Provou a recente exposição, em julho do ano passado, no Palácio Strozzi de Florença, Pontormo e Rosso Fiorentino, Divergente via della maniera, onde se prova que maneirismo é uma invenção do século XX. Tafuri tinha previsto este desfecho 20 anos antes dele suceder. Era um errore di gioventù, dizia ele, várias vezes de mau humor, sempre mudando rapidamente de assunto, uma vez que, descendo a escadaria da Basílica Palladiana de Vicenza, eu tive a ousadia de lhe perguntar por esse livro amaldiçoado que o próprio autor varreu da memória e da sua lista de obras. Esse livro, errado, deu lugar a um outro, que é hoje o Manual Clássico da Historiografia do Renascimento, com várias edições, traduzido para uma série de línguas, o magistral L'Architettura del Manesimo, publicado por Laterza em 1969. Ora bem, Portugal aí tem um lugar de um certo peso, merece 2 inteiros subcapítulos, o subcapítulo 3 da parte 3ª e o 4 da parte 12, ocupando 6 páginas, com direito a 2 fotografias de folha inteira, uma da famosa janela manuelina do Convento de Cristo em Tomar, 1510, outra do Claustro Grande, feito por Diogo de Torralba, no mesmo Convento de Cristo em Tomar, em 1558, e que Tafuri admirava muitíssimo. Faz nessas 6 páginas, afirmações muito originais e certeiras, por exemplo, sobre o caráter anti-europeu, exótico, obsessivo, luxuoso, de um desenfreado e racionalismo tardogótico do chamado estilo manuelino, as expressões são dele mesmo, do seu texto, e dos seus prováveis influxos coloniais. Forse la prima volta che nell'architettura europea si può parlare di influenze e memorie di modelli non europei quali quelli indo-africani, atenção à arte colonial portuguesa, uma intuição hoje totalmente confirmada pelos estudos do americano Peter Mark sobre os marfins chamados afro-portugueses, que eu prefiro chamar sapé manuelinos, produzidos na Serra Leoa, depois no Benin e na Corte de Lisboa, desde cerca de 1480 até 1530 a 40, e pela moda cada vez mais avassaladora entre os museus
norte-americanos e europeus da arte indo-portuguesa e arte nambã, luso-japonesa dos séculos XVI e XVII. Mas, sobretudo, dessas páginas de l'arte del Urbanesimo, Tafuri hesita, e é pioneiro nisto, em aceitar a recusa feita então, e por vezes ainda hoje, pelos historiadores de arte em Portugal, da afirmação de Vasari dos 9 anos que teria passado em Portugal o escultor florentino Andrea Sansovino no final do século XVI. A estadia essa, 9 anos, foi confirmada por mim próprio ao encontrar no Arquivo de Stato de Florença o próprio contrato do Insignis Magister Sculptor Andrea Contucci, del Monte Sansovino, com o representante do rei de Portugal, Dom João II, para embarcar na semana seguinte para Lisboa, em dezembro de 1492. E, finalmente, seu regresso em 1501, 9 anos depois, exatamente. Vasari tinha completa razão. E, além disso, ele vê corretamente em Diogo de Torralba o decisivo introdutor do classicismo europeu, entre os últimos fulgores do universo formal e mental do gótico em Portugal. É um bom exemplo desse tom pessoal na apreciação dos dogmas da historiografia portuguesa, o do engenheiro italiano Filippo Terzi, que tinha sido erguido por Reinaldo Santos ao lugar de herói da introdução do Renascimento em Portugal. Tafuri refere Filippo Terzi com algum respeito, mas concede a primazia a Diogo de Torralba, hoje tido por o melhor leitor de Sérvio em Portugal. Grande arquiteto é questo Torralba, disse-me várias vezes, em Vicenza, eu repetia isto: grande arquiteto é questo Torralba, admiração. E essa intuição não tem cessado de ser confirmada pelos estudos mais recentes, de Aires de Carvalho, Manuel Branco, Conceição Pires Coelho, ou eu próprio, que erguem o mestre das obras reais do rei Dom João III ao nível dos grandes arquitetos europeus do século XVI. Pena é que Tafuri não tenha percebido, ou tido os meios para perceber, a real importância como desenhista e tratadista das artes, tratadista neoplatónico das artes, de Francisco de Holanda, uma figura que só agora está sendo redescoberta, ou a altíssima qualidade e o valor do mestre João de Castilho, o autor da Abóbada do Mosteiro de Jerônimo. É que Portugal continuava ainda, em 1966, a ser um país distante, periférico, quase desconhecido nesses anos finais da década de 60. Apenas com a Revolução dos Escravos, chamada Revolução dos Escravos, do 25 de abril de 1975 e, na sua sequência, com a adesão à Comunidade Europeia em 1988, as coisas mudaram da noite para o dia. Não sei até que ponto esses acontecimentos tiveram algum impacto no interesse e curiosidade de Tafuri por esse longínquo país, estranho país. Ignoro mesmo se ele tomou alguma parte no movimento de turismo político, sobretudo italiano, na extrema-esquerda italiana, de correr para Lisboa para ver de perto as manifestações, ocupações de bancos, ocupações de fábricas, propriedades privadas, etc., que então tiveram lugar. Nas nossas breves conversas, nos intervalos entre seminários, ou à mesa de café, na loja do Capitaniato, na Piazza dei Signori, em Vicenza, nunca tive coragem para o inquirir sobre isso. Mas penso que não. Penso que, ao contrário do que sucedeu, por exemplo, com Arnaldo Bruschi, que me confessou que tinha sido a única vez que tinha ido a Portugal, tinha sido a seguir ao 25 de Abril, Tafuri deve ter acompanhado tudo isso com um ar, enfim, vagamente interessado, de longe pelos jornais. Ele movia, sobretudo guiado por contactos pessoais e amizades, dentro de círculos restritos e fechados. Não era um homem de rua. O mesmo tinha acontecido com a Espanha, também cortado o convívio com a Europa durante décadas pela ditadura de Franco, que acabaria aderindo à Comunidade Europeia no mesmo ano que Portugal, porém com mais sorte. Os laços de amizade pessoal que ligavam Tafuri
a um professor de Sevilha, o arquiteto Víctor Pérez Escolano, fizeram com que ele viesse à capital andaluza, Sevilha, proferir o curso doutoral Difusão do Classicismo Renascentista na Escola Superior de Arquitetura de Sevilha, em março de 1974, que aproveitou para visitar outras cidades da Andaluzia, Úbeda e Granada, que eu tenho conhecimento, e foi pelo menos ao Escorial, de que me vai falar o professor Carlos Cerveja. Enfim, ele conheceu a Espanha. Daí resultou um livro pouco conhecido, publicado em 1978 pela Universidade de Sevilha, intitulado Retórica, traduzido para o espanhol, Retórica e Experimentalismo, ensaio sobre a arquitetura dos séculos XVI e XVII, de Manfredo Tafuri, um prefácio de Manfredo Tafuri. São 267 páginas, ampla ilustração, é uma recolha de artigos anteriores que vão desde Alberti, Júlio Romano, passando por Jacopo Sansovino, Palladio e os Palladianos, até Guarini, Claude Perrault e Christopher Wren, em torno do binômio da dialética, como ele próprio diz na introdução, entre a retórica e o experimentalismo, no que me parece evidente o impacto da leitura de Les mots et les choses de Michel Foucault. Aí, por trás de um conceito alargado de renascimento, como algo que vai do século XV ao século XVIII, que no fundo era o dele, há aí uma ideia dura de história, amadurecida e total. É talvez a primeira manifestação de uma história da arquitetura como disciplina académica autónoma, plenamente adulta e segura de si, que ele vinha lutando por construir no interior do IUAV e que iria frutificar nos anos seguintes na trilogia das grandes obras sobre a sua época de eleição, Cinquecento, L'Armonia e Conflitti, 1983, Venezia e o Rinascimento, 85, e finalmente Ricerca del Rinascimento, de 92. E tal como nestas, com exceção da detalhadíssima monografia sobre São Francisco de la Vinha, ele recorre ao expediente de reeditar trabalhos já publicados, porém ligados por um fio condutor unificado, como ele diz na introdução do livro de Sevilha. São os passos de um percurso de várias vias, sempre em aberto, com avanços e recuos, um eterno work in progress, que era, no fundo, o seu conceito de história. Não é nossa pretensão, nem teríamos competência para isso, analisar aqui o conceito tafuriano de história, que é uma escolha pessoal desde a juventude, em que no início dos anos 60 ele exclama, isto numa entrevista bastante posterior, basta, butta qualsiasi compasso, basta, vou jogar fora todo e qualquer compasso. É a ruptura completa com a profissão de arquiteto, para se dedicar em exclusivo ao ofício de historiador, que é fundamentado pela polémica contra o que ele chama falsa história de Bruno Zevi e de Leonardo Benerro, pela leitura de Júlio Carlo Argan, do livro chamado Walter Gropius e La Bauhaus, e pela colaboração com, ele foi assistente de um arquiteto italiano, historiador da arquitetura, Ludovico Quaroni. Eu penso ser, no livro que ele dedica a Ludovico Quaroni, em 1964, que pela primeira vez Tafuri usa o conceito-chave da sua ideia de história, a palavra intreccio, podemos traduzir por entrecruzamento, entrelaçamento, nó, feixe, tessitura, enfim, tem várias leituras possíveis. É como o intreccio de músculos, fibras, nervos, ossos, que ele vê e interpreta a espessura do corpo em sangue e carne viva da história, feita de movimentos instáveis que se cruzam em várias direções e a ritmos diversos. Uma concepção que deriva em linha reta, não da microhistória de Ginsburg, como aqui foi dito, mas da visão histórica da Nouvelle Histoire francesa, da escola dos Annales de Marc Bloch e, sobretudo, de Lucien Febvre,
que ele várias vezes me disse que ele considerava o maior historiador puro do século XX. Uma entrevista que ele concedeu a Luisa Passerini um ano antes da sua morte, ele diz ter ficado desapontado com a história que lhe ensinaram, a história da arquitetura que lhe ensinaram na faculdade. Sem homens vivos, sem sociedade, sem história verdadeira, ninguém na Itália conhecia Marc Bloch, ou Lucien Febvre, ou a escola dos Análises. O que havia era uma real falta de história. E desiludido também com a abordagem operativa de Bruno Zevi e de Leonardo Bernard, que ele chamava uma história falsificada. Foi isso que o lançou nos braços da história real dos historiadores e o fez ficar fascinado pela história das mentalidades de Lucien Febvre. E é entre essa polaridade de conceitos, a construção da interpretação das hipóteses pelo historiador e o intreccio dos factos reais, que Tafuri fabrica a sua própria concepção da história, tão diversa da historiografia positivista alemã do século XIX, onde ele fora beber a primeira inspiração, a de um Leopold von Ranke, de um Theodor Mommsen, ou da história da ETAP de Ludwig von Pastor, que ele também conhecia. Onde esse caminho é bem visível, em torno da Espanha, é na distância que separa dois trabalhos seus. O muito pouco conhecido artigo Il Palazzo di Carlo V a Granada, Arquitetura allo Romano e Iconografia Imperiale, publicado no número 32, em 1987, da revista Ricerche di Storia dell'Arte. E o capítulo que completa esse artigo, o capítulo de Ricerca del Rinascimento, 1992, intitulado La Granada di Carlo V, Il Palazzo e il Mausoleo. O artigo de 87 ocupa 25 páginas, o capítulo de 92 ocupa 50 páginas, o dobro. Sai fora do nosso propósito analisar de que modo evoluiu, entretanto, o pensamento do autor ao longo desses 5 anos, a respeito dessa obra-prima da arte ibérica, que é o Palácio de Carlos V em Granada, que o imperador mandou construir em 1528 para comemorar, mas só foi começado em 33, 34, para comemorar o seu casamento com Isabel de Portugal. Basta referir como, partindo da rejeição da tese de Rosenthal e atribuir a totalidade do projeto a uma síntese de vários modelos, da Vila Adriana em Tivoli, ao Palácio de Diocleciano em Split, ao Castelo de Belvedere em Palma de Mallorca e a vários outros, feita pelo pintor castelhano Pedro Machuca, ele introduz o esquema teórico centro versus periferia e o l'intreccio storico fra programmi e risposte progettuali, para deixarem aberta a hipótese de uma contradição entre um projeto inicial com origem em Roma e o antirromanismo típico da Espanha, mas sem propor nenhum nome em especial. Isto no artigo de 87. Para chegar à conclusão, no capítulo 92, de se tratar de um projeto de uma invenzione di Giulio Romano, portanto, um projeto elaborado em Roma por Júlio Romano, enviado ao imperador em Granada, antes do saque de Roma, e, muito provavelmente, trazido para Granada pelo núncio papal junto do imperador, que era nada menos que Baldassare Castiglione. O método tafuriano da história é, portanto, ir procurar um fio condutor no emaranhado labiríntico das problemáticas e dos fatos reais, subindo de hipótese para hipótese e da conclusão menor para a conclusão maior, da micro à macro escala. Por isso, a sua obra inacabada, não esqueçamos que ele morreu a meio da vida produtiva, com 58 anos, podia ter vivido até os 80 anos, se não fossem os charutos toscano antigo que ele vivia fumando. Eu acho sempre vi Tafuri com o charuto pendurado na boca, eu acho, nem sei se ele dormia com aquele charuto pendurado na boca. A sua obra inacabada, o que nos leva
a pôr a questão do que ele não teria produzido se tivesse vivido outros 30 ou outros 40 anos, se não tivesse morrido tão jovem, tão cedo, devido ao fumo de charuto, ao coração. Toda essa obra inacabada é tão ou mais importante do que as hipóteses, do que aquilo que ele realmente fez. Eu penso, enfim, interessa-me a mim mais, pelo menos, o muito que ele poderia ter feito e não teve tempo de fazer, deixando apenas no ar, do que a sua obra efetivamente publicada. É aquilo que eu chamo Tafuri Induce. Tafuri que podia ter feito, publicado, existido e não teve tempo de o fazer. E é aqui que entra Portugal. E o mundo colonial português, incluindo o Brasil. É a minha convicção, quase uma certeza, que Portugal estava no seu caminho. Mais cedo ou mais tarde, um dia, ele chegaria lá. Além de Roma, Caput Mundi, o seu berço natal, onde tudo começou e onde ele sempre retornava, dividindo o seu tempo com outras terras, foram seus lugares de eleição a Sereníssima República de Veneza, fora da Itália, no sul da Espanha, Sevilha, o centro do mundo colonial castelhano, e Granada, a mítica cidade das três religiões, cabeça do último reino muçulmano da Espanha, o reino Nazarí, com a sua Alhambra, Al-Ama, a Vermelha, o nome do castelo árabe, ainda existe, transmutado no Palácio Carlos V. Parece-me ser clara a atração de Tafuri pelas cidades multiculturais, Roma, Veneza, Sevilha, Granada. Pelas cidades multiculturais, onde diferentes mundos se sobrepõem e se entrecruzam, intrecciano, como se fossem estratos geológicos sobrepostos. Falta Lisboa, a rainha do oceano, na época do capitalismo monárquico nascente, que era a sua época de eleição. E é aqui que se deu o caso que eu passo a citar. Em setembro de 1993, portanto 5 meses antes de ele morrer, finalmente tive a oportunidade de convidar Tafuri a vir a Portugal fazer uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa e uma outra na Universidade Nova, onde eu era docente da disciplina de arte do Renascimento. Ele aceitou o convite com muito agrado, mas com uma condição, de eu o levar a Tomar para visitar o claustro de Diogo de Torralva no Convento de Cristo. Eu disse, evidentemente, que sim. E com outra condição, de ser apenas no ano letivo seguinte, porque ele, dentro em breve, tinha que ir aos Estados Unidos fazer uma operação de cirurgia cardíaca um bocado delicada. Como se sabe, o processo de recobro dessa operação foi tragicamente interrompido pela sua morte logo no ano seguinte, em 23 de fevereiro. E Tafuri acabou não vindo a Lisboa. Estamos em crer que se tivesse realizado essa viagem, e entrando aqui no Tafuri Induce, se tivesse realizado essa viagem, ido a Tomar, ver o seu tão admirado Diogo de Torralva, conhecido ao vivo, como ele gostava, a arquitetura renascentista portuguesa, muita coisa teria mudado. Peculiar ambiente português, tão afim ao seu gosto multicultural, a atmosfera, a arte de Lisboa, a grande rival de Veneza no século XVI, com certeza que o ia atrair muito. E questionar, levando, sabe-se lá, aqui estudos. E atrás disso viria a descoberta do mundo colonial português e da sua arte tão excêntrica, como fascinante, e quem sabe o Brasil, o do Nordeste, Olinda, Salvador, não Minas Gerais, o Aleijadinho, Germán-Bazán, com quem ele não tinha grandes afinidades. Mas, como eu terminava o obituário publicado sobre o impacto do seu prematuro falecimento, já nada havia a fazer. Tarde demais, como eu acabo esse necrológico. Resta-nos completar o que ele poderia ter feito e não teve tempo de fazer, inspirados no seu exemplo que nos deixou por herança, uma história real da arquitetura e da ideologia arquitetónica, essa expressão tão tafuriana,
vistas segundo uma estratégia pós-estruturalista, o pensiero negativo de Massimo Cacciari, no contexto das outras linguagens da história, mentalidades, da religião, história social, política, cultural, económica, etc., e as suas projeções de um projeto do passado sobre o futuro, num constante ir e vir do dispositivo crítico que alguém designou por o pêndulo de Tafuri, no jogo com o romance de Umberto Eco. Creio que foi um ensaio publicado um ano depois da sua morte, de Antonino Saggio. Pois é isso que nos resta fazer, continuar a obra de Tafuri. Depois arregacemos as mangas e mãos à obra. Muito obrigado.